Agora está aparecendo? Sim. Sim. Ok. Posso começar? Sim. Então, vamos falar sobre esse mestre fantástico que é Jesus. Mas, para chegar nele, nós temos que entender o que é a religiosidade, o que é essa espiritualidade para a humanidade em geral. Se a gente pensar lá no tempo das cavernas, quando existem as primeiras civilizações, os aglomerados humanos, os arqueólogos, os paleontólogos já mostram que existem cenas e imagens de animais nas paredes e de mãos, e muitos deles acham que isso seria algo místico, como se eles tivessem que fazer essa homenagem ou essa representação do animal que eles iriam caçar para ter a proteção, para ter a condição de fazer uma boa caça ou de se proteger contra predadores. Já seria, assim, um resquício dessa ligação com a espiritualidade. E quando se encontra, então, ossadas cuidadas e embaladas como se para um enterro de fato, se mostra que se acredita em algo além da vida, que se começa nessa fase a acreditar em algo além do dia a dia, da caça e de comida e morte e vida. A partir daí, quando o ser humano sai das suas cavernas e começa a estar ao ar livre, nas árvores, nas intemperâncias da natureza, ele começa a sentir esse impacto que existe do sol, da lua, das tempestades, os medos, os animais, e começa então a reverenciar entidades que estariam muito ligadas a essas forças da natureza, nomeando essas entidades, para que elas os protegessem, para que elas se acalmassem, para que elas se sentissem, favorecessem as sementes, não passassem fome e tudo mais. A partir daí, começa-se, então, a se fazer oferendas a essas entidades. E essas oferendas não são aquilo que sobra, não é aquilo que é ruim na minha tribo, é o melhor, é a melhor safra que eu tenho, é a jovem mais bonita, é o bebê mais maravilhoso, é o guerreiro mais forte, que eu estou oferecendo aos deuses para apaziguá-los, para fazer com que eles sejam benéficos a mim, a minha família, a minha tribo. Então, esta ligação espiritual do medo e do sacrifício, ela começa muito cedo na humanidade. E aí, isso se expande. E a ligação com essa natureza, com solstícios, equinócios e muitos outros visões sobre o mundo e os céus começam a ficar muito forte dentro da humanidade. E a gente encontra resquícios disso que até hoje nós não conseguimos entender plenamente como eram essas convicções e quais eram essas conexões. Mas vemos que elas existiram e que elas eram fortes na espiritualidade. Começam, então, muito cedo na humanidade algumas instituições religiosas ou algumas filosofias religiosas que unem o humano ao divino, principalmente ligado à natureza ainda. Então, nós temos o hinduísmo, o taoísmo, nós temos budismo, que começa assim, muito precocemente trazendo essa energia espiritual para o humano, saindo tanto do sacrifício animal, mas mais para o sacrifício pessoal, e aquilo de se purificar. Como se purificar nas águas do Ganges, que para eles é uma deusa Gange, que com suas lágrimas criou esse rio fantástico, que dá vida e acolhe a morte, que batiza, que purifica, e por aí a mais, ligando a toda essa natureza. Vemos que em qualquer tribo, por mais isolada que ela seja, em qualquer confins desse mundo, quando ela é descoberta,
ou quando nós temos notícias de tribos antigas, sempre existe o espiritual, sempre existe o místico, sempre existem rituais e canções e homenagens a esses espíritos que protegeriam, que acolheriam e que dariam, então, os benefícios para essas tribos. Sabemos hoje que 98% da população mundial acredita em alguma coisa, seja ela Deus, deuses, espíritos, o que vocês quiserem pensar, mas acreditam em algo além da matéria. Os outros 2%, muitos deles são ateus, graças a Deus, né? Nós sabemos que na hora que as coisas complicam, a gente acaba realmente apelando. E temos aí as diversas maneiras de cultuar essa espiritualidade. O budismo sendo muito forte, muito antigo, com a filosofia do Buda, que é magnífica, com todas as suas especificações, e chegamos com todas as divergências e mudanças até no cristianismo, e com uma forte tendência para o catolicismo, que foi o que norteou a humanidade cristã por muito, muito tempo, até que se colocam as divergências e as diferenças que existem entre várias religiões. Mas, de qualquer maneira, o que nós vemos é assim, que, embora o Cristo, Jesus, não tenha uma especificação na história tão grande que a gente consiga detalhar exatamente onde, quando, como e registrar esse ser, ele foi tão importante que ele simplesmente dividiu a história em antes e depois dele. Então, se alguém é capaz de fazer esse tipo de coisa, é óbvio que ele tem uma importância muito grande. E, para mim, não importa tanto quando ele nasceu, como ele nasceu, o que aconteceu, mas sim a sua mensagem. Mas para a gente entender o contexto cristão, o contexto de Jesus, nós temos que entender o que era antes dele. E vamos lá pensar em séculos antes de Cristo. Séculos antes de Cristo, quando é escrita a Bíblia, né? O Antigo Testamento, e nós temos Esdras, que no século IV a.C., ele era um líder religioso judeu, e que provavelmente a ele se imputa a escritura do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E a gente vê assim uma visão da humanidade daquela época judaica muito ligada ainda ao bélico, a tomar posses, a mostrar que a sua religião era a única possível. Ele escreve, por exemplo, derrubareis todos os altares dos povos que ides expropriar. Queimareis as casas e mudareis os nomes desses lugares. Vejam que forte. Não é uma coisa acolhedora, não é uma coisa amorosa, não é uma filosofia que vem ali trazer o amor e a paz, mas é bélico. E entendemos, então, o momento do nascimento de Jesus e da sua vida, ainda com essas tendências judaicas mais agressivas e sob o domínio dos judeus, dos romanos. E tudo aquilo que os judeus queriam era que viesse o Messias prometido e que esse Messias fosse aquele salvador daquele momento. Na visão deles, o Messias seria aquele que tiraria eles das correntes, dos grilhões dos romanos, assim como os liberou da escravidão do Egito. Então, esta era a expectativa quando Jesus nasce. Mas é um Jesus tão diferente do que se imagina, não é mesmo? Então, assim, nós vamos ter notícia realmente escrita, realmente palpável sobre esse ser que viveu nesta época, já no século I, com pessoas até que não o conheceram, como Paulo, como Lucas, que sentiu esse chamado tão grande, Paulo, que era alguém que perseguia os cristãos e que, de repente, se vê tocado por esse Cristo, por esse chamamento lá
nas portas, né, que nós sabemos que ele ficou cego até por um tempo, e ele se toca com essa mensagem tão pura de Jesus, né? E ele escreve muito maravilhosamente um dos evangelhos, né? É o primeiro a escrever sobre ele, nascido na Turquia. O Paulo viajou e fundou igrejas em todo o Oriente Médio, escrevia para todas essas igrejas, e através das suas escritas, das suas cartas, né, aos Efésios, aos Coríntios e outros mais, ele passou então para toda a humanidade essa mensagem que Jesus trouxe para a Terra, né? Temos então João, que foi um dos 4 evangelistas aceitos pela Igreja Católica, não foi o único evangelista, mas foi um dos aceitos, né? E João, que era assim, um adolescente quando conviveu com Jesus, então Jesus era um ídolo para ele, como seria um ídolo para qualquer adolescente hoje em dia, e ele tinha uma paixão muito grande por esse Jesus, tanto que ele foi o único dos, dos seguidores que esteve ali na cruz com Jesus, a quem Jesus deixou uma coisa importantíssima para ele, que era assim, o cuidar da sua mãe, como a representação de toda a humanidade, e que a mãe dele cuidasse de João como o seu filho, representando toda a nossa humanidade. E João é quem escreve sobre Jesus de uma forma sobrenatural, como um ser divinizado. E isso faz com que se crie uma religião cristã. O que Jesus não tinha essa opção, ele não estava aqui na Terra para criar uma nova religião, para criar um novo, uma separação tão grande do judaísmo. Ele mostra um Deus diferente, ele mostra um pai, ele mostra o amor, ele mostra o acolhimento. As outras interpretações são realmente isso, facções de interpretação do que ele escreveu, do que ele falou, que foi passado muito oralmente, até que se consegue realmente escrever esse novo evangelho. E o evangelho, ele era realmente escrito inicialmente lá em grego, em linguagens antigas, e nós vamos ver que Jerônimo, só no século V, é que vai fazer uma transposição disso, uma tradução de tudo isso para o latim, que já era uma coisa mais palatável para os outros povos. Ainda assim, para uma população muito separada de todo o resto. E ele foi, assim, corajoso em fazer essa tradução, porque ele acabou sendo até morto por isso, né? Ele acabou na fogueira por isso, porque não era para fazer esse tipo de passagem. E fez algumas interpretações erradas do grego para o latim, como dizer que Moisés tinha chifres, quando, na verdade, isso queria dizer raios de sol, que ele era iluminado. O que faz com que Michelangelo faça uma confusão aí, não saber exatamente como representar Moisés, e que o representou com tanta força naquela imagem, que ele mesmo fala esse busto Parla Mousa, né? Então, essas confusões, a gente imagina que ocorreram em várias outras traduções, em várias outras transposição, perdendo um pouquinho essa pureza do que foi transcrito no momento do que Jesus falava. Nós temos que ter essa visão, porque muitas interpretações foram feitas, muitas palavras foram mudadas, e temos que entender que eram as traduções que eram feitas, e que os padres, os monges antigamente faziam à mão essas traduções por muito tempo no latim, do latim, depois de muito tempo é que vai passar a ser algo que a gente possa entender, como Timbali, que vai fazer a tradução, a versão para o inglês, né? Temos, então, vários evangelhos. Alguns deles, muitos deles, foram considerados pela Igreja Católica, como ela queria trazer a Igreja lidando com o Estado na mesmo nível, como a Igreja comandando o Estado, a Igreja
transformou vários evangelhos em algo apócrifo, como o de Maria Madalena, e transformou essa pessoa fantástica que deve ter sido Maria, uma discípula de Jesus, alguém que realmente era um braço direito para ele, numa prostituta, porque naquela época não se queria que a mulher tivesse um papel importante, queria sempre que a mulher fosse comandada pelo homem. O que nós não mudamos tanto assim, né? Hoje em dia existe ainda muitas facções, existem algumas leituras ainda do cristianismo, de algumas religiões que dizem assim que o homem é sempre a cabeça da família e que a mulher deve segui-lo. Eu gostei muito de um filme que eu assisti, que era Casamento Grego, que tinha, se discutia em algum momento esse tipo de divisão, e a protagonista do filme, fala assim, ok, os homens são a cabeça da família, mas a mulher é o pescoço. Então, é possível que a gente tenha essa visão de que a mulher teve uma importância muito grande no cristianismo e que foi um pouquinho tirada dessa importância por conta da visão católica, né, de ter o favoritismo do divino, de Jesus ali sentado entre os anjos, dele ser o filho único do Pai, Deus. Ele se colocava como filho de Deus. Ele se colocava quando falava com Deus como pai, sim, mas ele dizia que éramos todos irmãos. E quando ele se autorreverenciava, ele dizia que ele era o filho do homem, ou seja, ele era o exemplo da humanidade, não um filho exclusivo de Deus, o único divino aqui na Terra. Há que se ver essa diferença e essa interpretação feita por algumas igrejas, principalmente pelo catolicismo. Nenhuma crítica, eu estou só trazendo as várias versões. Algumas religiões, não só a católica, como o evangélico, o protestantismo e todas as suas ramificações, ficam muito ligadas pelo tipo de humanidade que ainda somos ou que éramos há pouco tempo, na parte material, na parte do sofrimento de Cristo. E ficamos muito aqui na paixão, tanto que foi feito um filme fantástico, A Paixão de Cristo, onde se conta quantas chibatadas ele levou, ou como ele foi pregado à cruz, e ficamos muito nessa forma, na discussão dessa crucificação, desse sofrimento, dessa paixão do Cristo, esquecendo que o mais importante desse mestre é a sua mensagem de vida. Não que a sua morte já por si só não seja uma mensagem, porque com a sua crucificação, mostrando que todos nós passamos por problemas, todos nós temos dificuldades, temos a nossa cruz, entre aspas, ele sai disso de uma maneira fantástica, resplandecente, mostrando que nós podemos sobreviver à morte, que a morte não existe e que o sofrimento é sempre temporário. Não que isso não tenha uma imagem, uma mensagem em si, mas não podemos esquecer que a grande mensagem dele é a sua vida. São os anos que ele passa mostrando quem ele era, quem ele veio, o que ele queria que a humanidade entendesse naquela época e até os dias atuais. E toda a sua vida é fantástica, toda a sua vida é maravilhosa, se a gente for ver. Não importa para mim, não sei para vocês, se Maria era virgem ou se não era virgem, se ele nasceu no dia 25 de dezembro ou não, se ele foi anunciado por um anjo ou mais provavelmente por um espírito de luz, se ele já tinha irmãos ou se esses irmãos eram filhos de José do primeiro casamento, como algumas vertentes dizem, né? De qualquer maneira, importante é que esse irmão maior, esse mestre, nasceu. E isso é maravilhoso. Ele se propôs, esse espírito de tanta luz, esse espírito tão maravilhoso, se propõe a vir encarnado. E nós sabemos dos espíritos de luz
que nos acompanham, dos espíritos que surgem como mentores ou que vêm nas sessões mediúnicas, a dificuldade que eles têm, porque já estão num nível bastante elevado, de incorporar, de estar ali presente, de passar uma mensagem, porque eles têm que diminuir muito a sua luz para poder estar entre os homens. Imagine, então, um mestre iluminado como Jesus, como deve ter sido realmente aí um sacrifício, aí uma paixão, ele vir numa encarnação como homem. E passar a vida de uma forma natural, humana. Deve ter aprendido o ofício com o pai, que alguns dizem que foi marceneiro, outros dizem que foi uma tradução errada, que na verdade ele era um pedreiro, trabalhando com pedras, realmente com construções. Tanto faz. O importante é que ele deve ter vivido essa condição familiar e aprendido com a mãe, os primeiros passos na religião, tanto que ele é levado a Jerusalém pela Páscoa, vista pelos judeus naquela época, e é o momento que ele se expõe, aos 12 anos, né, que ele se expõe dizendo já a sua conexão com esta vida, ao que veio, né, a sua missão aqui na Terra. Há realmente um intervalo meio estranho entre essa época da sua infância e os 12 anos, onde ele é realmente retratado novamente lá no templo, e alguns dizem que nesse período ele esteve no Egito, e que nesse período do Egito, sob a influência dos essênios, ele aprendeu muita coisa, ele se conectou com o divino, com as transmutações, com fazer esses possíveis milagres. É uma interpretação. Eu estou aqui não defendendo nenhuma área, estou apenas dizendo tudo que eu vi, que eu li a respeito, para a gente até discutir de novo depois, né? E aí ele volta e, com toda a sua vida, com tudo aquilo que ele trouxe para a gente, houve, depois da sua morte, ou a sua mudança de estado, muitas interpretações sobre quem era esse ser e o que ele veio, a que ele veio. Alguns entendem Jesus como o co-criador da Terra, o seu espírito co-criador e o seu espírito protetor do planeta e dessa humanidade. E isso é uma visão muito linda, porque se alguém ajudou a criar esse planeta, a possibilitar que ele tivesse vida e a se propor a vir como um de nós e passar os seus ensinamentos, isso é de uma grandeza fantástica, se assim o interpretarmos. Alguns o colocam como mestre ascenso, como vários outros mestres ascenso, como Buda, como Kuan-Yin, como Saint-Germain e vários outros, que ele estaria assim nessa galeria de mestres ascensionados, como alguém com uma importância fantástica, mas alguém que pôde vir como humano e ascender a esse pódio. Outros o colocam ainda como um ser extraterrestre, que teria vindo ao planeta através dessa possibilidade de conexão com planetas mais evoluídos e que estaria aqui na Terra para nos ensinar coisas que outros planetas já tinham de vivência e que já tinham passado por situações muito semelhantes à que a Terra estava passando ou está passando agora. E que ele seria, então, um irmão de outras galáxias. É uma interpretação. Seja como for, ele é citado em várias religiões, em várias ramificações desse cristianismo. Até mesmo em religiões que vieram da África, como o candomblé ou a umbanda, e quando esses negros chegaram ao Brasil, eles não podiam cultuar os seus orixás, as suas divindades, porque isso era proibido.
E o que eles fizeram, então? Eles fizeram algo que nós vamos chamar de um sincretismo religioso, e que você vai ter uma representação para cada uma dessas entidades, desses espíritos evoluídos, desses orixás, com a Igreja Católica, com os santos da Igreja Católica. E eles colocaram, para representar o seu orixá maior, aquele que é o Criador, que eles consideram Oxalá, como Jesus. Tanto que em todas as casas de Umbanda e do Candomblé, a gente tem essa referência à divindade Jesus, como o orixá maior. Vejam a importância desse ser em todas as religiões, em todas as visões religiosas. Mas o que ele se identificava? Como um bom pastor. Aquele que leva as suas ovelhas, aquele que cuida. E ele dizia, numa de suas passagens, que tinha um cuidado que Deus, e ele representando esse amor maior, tinha um cuidado tão grande com suas ovelhas, que o reconheciam como tal, e ele a elas, que se uma se perdesse, ele deixaria 100 ao lado e iria atrás dessa que se perdeu. Isso é uma coisa muito forte, porque muitas vezes nos sentimos essa ovelhinha perdida, ou perdida no mundo, e aí sabemos, temos que lembrar que ele disse que não nos deixaria sós, que mesmo que a gente tivesse se perdido no deserto, se perdido em algum buraco desta vida, ele viria nos buscar, ele viria nos ajudar. E de tantas representações desse mestre, desse Jesus, nós vamos ter uma que me agrada muito, que foi feita por uma menina aos 8 anos de idade, que é essa representação que ela denominou de o Príncipe da Paz. Essa menina que claro que ela tem uma superdotação, e que nós poderíamos dizer que é uma criança cristal, para alguns, né? Que é aquela que vem já com toda iluminação nessa encarnação, já lembrando de tantas vidas e lembrando da sua erraticidade, do que aprendeu na erraticidade, e ela nos mostra esse Jesus, esse príncipe da paz. Se vocês olharem bem, ele não tem cachinhos dourados, ele não tem olhos azuis, ele tem face de judeu, o nariz, a cor dos olhos, a cor do cabelo, e transmite uma paz fantástica. É isso que nós precisamos entender quem era esse ser, até mesmo no seu físico naquela época, não é? Depois muitas interpretações, né? Entre elas, a do catolicismo mais ferrenho, na época em que se colocava que Jerusalém precisa ser retomada, que se colocava a coisa e o lugar mais importante do que a mensagem, e nós temos então as cruzadas, e temos aqueles guerreiros que realmente fizeram muito bem para aqueles que queriam ir até Jerusalém do cristianismo, mas fizeram muito mal nas lutas contra aqueles que tinham outra visão religiosa, e nunca foi o que Jesus pregou. Jesus, lembrem lá dos judeus que imaginavam o Messias que ia vir guerrear, que ia vir libertá-los dos romanos, e ele não fez isso. Novamente, aqui é uma interpretação errada, mas não deixa de ser um cristianismo meio que às avessas, mas um cristianismo idolatrando novamente Jesus ali como um Deus, e que nenhum outro Deus era possível, nenhuma outra visão era possível nesse mundo. Ele dizia: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quem vem através de mim não morrerá jamais. Mas ele nunca disse que ele era o único caminho. Isso é uma coisa importante na interpretação. Eu penso, uma vez eu ouvi uma palestra de um espírito, que ele dizia o seguinte: imagine que você tem um filho, ou alguns filhos, e numa confusão, numa guerra, ou sei lá, num shopping, vamos dizer assim, você perde essa criança que se solta da sua mão. E você perde por anos. E você
passa a vida querendo se reconectar a esse filho ou a esses filhos. E, de repente, você recebe uma ligação, porque esse ser já crescido consegue se conectar com você, como pai ou como mãe. E esse filho diz assim: eu te encontrei, eu quero estar com você. De agora em diante, eu quero estar com você. Como eu faço? O que você vai dizer? Você só vai aceitar esse filho se ele vier de avião, ou se ele vier de carro, ou se ele vier de trem, ou se ele vier num carro vermelho, conversível. Não, gente. Num barco? Não. A gente vai dizer: venha, seja como for, venha. Você será super amado, você será muito acolhido, você é meu filho querido. Assim é Deus. Assim é nosso Pai maior. Não importa que caminhos nós trilhemos, mas Jesus foi o melhor caminho, foi o maior caminho. Como que o Espiritismo o define? Quando Kardec coloca quem foi Jesus, os Espíritos respondem que ele foi o exemplo maior humano de quanto o ser humano poderia chegar ou deveria ser. Ele é nosso exemplo, nosso rumo, o nosso caminho, a verdade e a vida. E ele bate a nossa porta de várias formas, de várias maneiras. Como a gente costuma dizer, pelo amor, às vezes pela dor, ele bate a nossa porta e se faz presente, como o bom pastor. Está aqui cuidando de suas ovelhas. E nós devemos, então, entender esse consolador que ele prometeu aos seus discípulos, quando ele faz, então, a sua ascensão ou a sua demonstração de que a morte não existe, tenha ido ele de corpo ou não, tanto faz. O importante é a mensagem. Para a Igreja Católica ou outras evangélicas ou outras facções, se encontrarmos o corpo de Jesus, tudo acaba. Não é verdade, tanto faz, gente. O importante é a mensagem, é o que ele trouxe. E ele prometeu esse consolador, aquele que nos abraçaria. E isso, de fato, ocorre com Kardec, com os outros espíritos, trazendo de novo as mensagens do Espírito da Verdade, que é ele, segundo muitas linhas do Espiritismo, e que traz mensagens belíssimas e nos consola e nos acolhe, nos trazendo, então, a força do cristianismo mais puro novamente. E vamos lembrar, então, das suas mensagens. Vamos lembrar, então, o que ele queria nos dizer quando ele anda sobre o mar e, para desespero desses apóstolos que estão olhando, o que é isso? Como alguém pode andar sobre o mar, sobre as águas, mostrando que é possível, por pior que sejam as nossas situações, estarmos acima dos problemas, estarmos com a convicção de que podemos transitar sobre tudo isso, sem nos afogarmos. E ele pede que Pedro faça. Pedro é a representação mais fidedigna do ser humano. Ele é cheio de críticas, ele é intempestivo, ele tem uma fé que não é inabalável, ele é uma pessoa que quer impor, às vezes, até pela força, ele quer usar a espada ali contra os romanos que vêm prender Jesus, ele quer afastar pessoas que ele acha que não devem estar com o mestre. Ele é a nossa representação. E Jesus fala então para Pedro: anda, você consegue. E ele até consegue, como nós também conseguimos. Mas se de repente a gente perder um pouco dessa fé, olhar para baixo e falar assim: nossa, eu estou andando sobre as águas, tchum, a gente se afunda. Assim como Pedro. E ele mostra que é possível andar, que é possível superar os problemas sem se afogar neles. Essa imagem do Evangelho é a que mais me toca. Estavam os apóstolos e Jesus num barco, fazendo a travessia naquele mar. E aí Jesus dormia. Jesus, então, dormindo, o barco começa a ter problemas, porque o mar fica muito revolto, existe uma tempestade,
E os apóstolos acordam o mestre, dizendo, mestre, vamos morrer, olha como está o mar, olha como está essa tempestade, a gente vai morrer. E ele levanta calmamente, conversa com o mar, acalma os ventos, e tudo fica tranquilo. E ele olha para os discípulos e disse, homens de poucas fé, até quando estarei eu fisicamente convosco? Então, assim estamos nós. Nós nos desesperamos com o mar revolto da nossa vida, com os problemas, com as guerras, com as pandemias, com as transformações desse mundo, e esquecemos de acordar Jesus no nosso barco. Esse Cristo interior que vai acalmar os mares, que vai acalmar as nossas tempestades e nos trazer essa fé mais pura de que podemos andar sobre a água, sobre todas as águas. Quando o barco virar, nós temos que manter a fé. Nós temos que fazer com que esse Cristo acorde e nos mantenha a salvo de nós mesmos, né? Principalmente de nós mesmos. Esse Cristo que, em vez de pregar nos templos, aliás, ele dizia que o Pai não morava nos templos, isso é uma coisa muito importante, porque se fez templos incríveis, desde aquela época do judaísmo, o Templo de Salomão, e muito depois com Jesus, depois de Jesus, é só ir para a Europa que vocês vão ver as igrejas fantásticas que existem, riquíssimas, muito ouro que veio do Brasil, inclusive, para eles, né? E se formos para aqui, para Ouro Preto, para Tiradentes e vários lugares de Minas, principalmente, nós vamos ver a riqueza desses templos, ainda aqueles altares, como eu mostrei no início da palestra, para fazer as oferendas, né? O que nós estamos ofertando? O melhor ouro, a maior possibilidade de riqueza para Deus. E Deus não mora nos templos. E ele pregava ao ar livre, nas montanhas. E o sermão mais clássico, que é o sermão das bem-aventuranças das montanhas, é uma definição de como um ser humano deve ser, daquilo que o Pai espera de nós, daquilo que nós podemos fazer e devemos fazer para termos a nossa própria ascensão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles são gratos, são queridos por Deus. E daí para mais. Vocês conhecem muito bem, cada uma dessas bem-aventuranças é um capítulo dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Tão importante que isso foi. Tão importante como divisor daquilo que era um judaísmo mais ferrenho, mais bélico, de algo que é puro amor, ascensão pessoal, amor. E esse Jesus que nos mostra, por exemplo, nessa passagem em que alguém que era odiado pelos judeus, porque ele tinha uma conexão grande com os romanos, Zaqueu, um ser pequeno em estatura, tanto espiritual, pelo que falo, como física, e que naquele momento ele se sente tocado por Jesus e ele faz o possível e o impossível para ver o mestre, e o mestre para tudo e diz, hoje eu vou jantar na sua casa. Aquilo, gente, foi um escândalo. É como alguém que a gente admira muito falar que vai jantar na casa de um político que você odeia. Foi mais ou menos isso. Alguém que representa aquilo que você não quer ser ou não quer ser adepto. Ele foi jantar, mostrando que todos somos iguais, que todos estamos na mesma humanidade e que todos serão bem-vindos à casa do Pai. Naquele jantar, ele fala coisas muito interessantes. Ele propositalmente não faz um ritual judaico, que é o lavar as mãos e limpar o prato antes do alimento. E ele sabia o que os outros estavam pensando, e ele diz, o que deixa sujo o homem não é o que entra em sua boca, mas é o que sai dela. Fantástico isso, que nós ainda ficamos na forma, nós ainda julgamos as pessoas pelo que elas vestem, pelo que elas comem, como elas se portam, como elas estão
nos seus status sociais do Face e outras vias de internet, não é mesmo? Esse Jesus que colocava as mulheres no mesmo patamar que os homens, que conversava com elas de igual para igual, que passava para elas as suas mensagens, que curava as suas dores, que dava o seu carinho e o seu colo, elas que eram tão menosprezadas naquele momento e nesse momento também. Esse acolhimento, essa ajuda, passando a mensagem, muitos dos seus seguidores, a gente sabe pelo espiritismo, pelas mensagens que vêm dos espíritos, muitos dos seus seguidores eram mulheres. Joana de Ângeles foi uma dessas mulheres que seguiu Jesus e que, na época, ela não podia largar toda a sua família, que ela era filha, ela era casada com uma pessoa muito importante ligada a Roma, e ela não pôde largar aquilo naquela época, mas ela era uma seguidora dos seus ensinamentos. E ela acabou sendo sacrificada nos circos por conta disso, depois da morte do seu marido. Vejam, uma mulher e todas essas mulheres que eram realmente valorizadas por Jesus. Jesus que perdoava e mostrava que não existe um pecado imperdoável. Não existe o fogo eterno do inferno. Seria muita infantilidade nossa pensar que uma vida, por mais longa que seja 114 anos, 120 anos, nos define para a eternidade. Que aquilo que a gente faz agora, por ignorância ou primitivismo do nosso espírito, vai definir a nossa eternidade. Que nós devemos, então, ser apedrejados em praça pública por aquilo que de errado fizemos, de errado, às vezes, para aquela sociedade, para aquele momento, e que depois, com mudanças de conceitos, vamos ver que pode não ser tão errado assim, pode não ser tão complicado assim. E quando ele faz, então, parar aquele apedrejamento da mulher adúltera e começa a escrever na areia o que os outros, segundo alguns evangelhos apócrifos, o que os outros ali presentes já tinham feito de errado, e as pessoas, ao lerem, se sentem realmente tocadas com isso, com vergonha do que estavam fazendo. E ele diz, olha, ninguém está te apedrejando, eu muito menos. Então, se perdoe, segue sua vida e não peques mais. Ou seja, essa é uma mensagem importante. A gente precisa aprender com os nossos erros e não ficar toda hora fazendo as mesmas besteiras e pedindo perdão. Vamos crescer. A cada dia estamos aqui para isso. O espírito não evolui. Ele pode estacionar, mas ele não evolui. Se nós estamos aqui, se nós aceitamos vir a essa vida num momento tão difícil da humanidade, é porque temos muito a aprender e temos muita luz para dar. Esse Jesus que amava as crianças, a pureza das crianças, e que mesmo Pedro e os outros discípulos querendo afastá-lo, porque criança faz bagunça mesmo, eu trabalho com elas e sei como que é lidar com crianças em consultório e em situações outras, elas têm a sua energia própria. E Jesus dizia que o reino dos céus é de quem a elas se assemelha. Ou seja, nós temos que voltar à nossa criança interior, nós temos que voltar a essa pureza que somos, a essa espiritualidade mais pura, a essa coisa de falar o que pensa. Você quer saber se você está bem ou não? Pergunta para uma criança, ela não tem subterfúgio, ela vai dizer a verdade. Se gostou, se não gostou, ela vai falar a verdade. E essa pureza no gostar ou não de alguém, é isso que o Cristo ensina para a gente. Né? Nesse cuidado, nesse carinho, no trazer a alegria pura e não essa alegria de festas que nós temos que sorrir para quem a gente não gosta, que a gente tem que comer aquilo que os outros servem, porque, mesmo não gostando, achando maravilhoso, e daí para mais, não é? Esse Cristo dos milagres, o Cristo que começa aumentando o vinho das bodas por pedido da sua mãe, e que termina dividindo o pão e transformando esse pão em algo espiritual
para os apóstolos, em uma mensagem para esses apóstolos que fica até hoje. Que ele ali diz que se faça isso em sua homenagem, que se veja quando estamos tendo o pão da vida, pensando nele também, em suas mensagens, em digerir isso, e incorporar isso em nosso espírito, em nosso corpo. É isso que ele quis dizer. Incorporar essas mensagens como um nutriente e que isso se espalhe por toda a humanidade. Os milagres tantos que existiram, aqueles de até mesmo de tirar dos mortos o Lázaro, ressuscitando, ou a interpretação que quiserem sobre essa passagem, mas curando essas pessoas, mostrando que nós podemos. Ele sempre dizia duas coisas importantes. Primeiro, a sua fé te salvou. Ou seja, quem faz o milagre somos nós, através dessas bênçãos dos Espíritos, de Jesus, de Deus, ou o que você quiser acreditar, mas tem que ter a nossa posição, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade de sermos curados, a nossa fé em que isso possa acontecer. Então, ele dizia sempre, a sua fé te salvou. E dizia, aquilo que eu faço, vocês também podem fazer e ainda mais. Olha só, ele não diz que ele era o grande milagreiro, que ele era o único Filho de Deus. Ele nunca disse isso. Ele disse que ele representava, ele era o Filho do homem. E que aquilo que ele fazia, nós também temos capacidade de fazer. Isso é fantástico, gente. E eu me lembro, então, de uma citação de Santo Agostinho que dizia assim, os milagres não existem contra a natureza, mas contra o pouco que nós conhecemos da natureza. Ou seja, acredito que num futuro, espero que mais próximo, nós consigamos definir pela física quântica, ou o que quer que seja, as transmutações, as materializações, aquilo tudo que nós temos o potencial de fazer e não realizamos, porque não aprendemos a realizar. O Cristo que se liberta da morte, que sai do túmulo, seja ele reencarnado como carne e osso, ou seja, um espírito, seja o que for, ele só mostra para a gente que a morte não existe, que existe um contínuo de vida, que ele veio, que ele voltaria como um consolador, que estaríamos sempre na sua presença, ou seja, ele vence a morte. E vence a morte para mostrar a nós todos que nós não morremos nunca. Nós espíritas sabemos disso. Estamos a todo momento conversando com aqueles que já desencarnaram, mostrando a todos nós que isso é abertos, não só o do Cristo, todos abertos. Essa imagem maravilhosa de bênçãos, deste sol que é um girassol, na sua beleza, na sua simplicidade, procurando essa luz maior. E quando ela não existe, dizem que eles viram um para o outro, se retroalimentando da luz um do outro. É isso que nós devemos ser. Como os lírios do campo, que eles diziam, com essa simplicidade, e que com essa beleza, nem o rei Salomão, com toda a sua riqueza, se vestia tão bem quanto eles. E sem aquela preocupação desesperadora de vou ganhar amanhã, não vou ganhar amanhã, eu vou passar fome, não vou passar fome. Leveza, acreditar que tudo se provê, que tudo acaba, o mal acaba. E que o mal é uma vivência do bem, pela falta da luz do bem. Mas o Cristo também se mostra aqui encarnado como alguém muito humano. São descritas passagens em que ele se desespera, em que ele briga com os vendedores do templo, em que ele chama os fariseus de hipócritas, túmulos caiados de branco, que por dentro, por fora é lindo e por dentro é pura podridão, e a gente tem até um equivalente, isso num dizer popular, que a gente fala assim, por fora bela viola, por dentro
pão bolorento. Esse Jesus que também é humano, que também mostra esses intempéries que às vezes nós temos, muitas vezes ou todas, para mostrar que isso é possível superar, que é possível ter o equilíbrio, essa neutralidade emocional, mesmo estando encarnado. Esse Jesus que luta contra o mal interior, vamos dizer assim, as sombras, na representação aí desses 40 dias no deserto, dessa coisa de lutar contra as sombras, que nós devemos lutar todos os dias. Porque nós temos, como Jung diz, nós somos luz e sombra, nós temos as nossas sombras. Não dá para dizer que elas não existem. Faz parte de nós. Aquela parte de nós que complica a nossa vida. Não adianta esconder embaixo do tapete. É preciso trazer à tona e ver, pôr luz sobre. Porque não há escuridão que não se dissipe com uma luz. Se nós estamos numa sala totalmente escura e acendemos um fósforo, um palito de fósforo, essa sala se ilumina. E nem toda escuridão do mundo vai apagar a luz que seja de um palito de fósforo. Ou seja, vencer esse mal, entre aspas, que é só uma evolução do bem. Se nós vemos lá as descrições dos umbrais, não são irmãos nossos que estão numa situação de primitivismo de espírito, que precisam da nossa ajuda, precisam da nossa compreensão para que eles também se elevem. Estão agora na última chamada, vamos dizer assim, porque esse planeta está em transição. E muitos estão sendo levados a outros planetas mais primitivos, para que eles possam crescer e fazer crescer esses planetas, assim como vieram os exilados de Capela para essa terra. Mas esse é outro tema para outra palestra, né? Se temos, então, um Jesus que lá no Morro das Oliveiras pede ao Pai que, se possível, afaste dele esse cálice, e fica muito triste, porque no momento que ele pediu para os apóstolos orarem por eles, com ele, os apóstolos dormiram. Quantas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa, né? Esse chamado desse Cristo interior, desse Cristo que é o Consolador, e a gente acaba dormindo com as coisas da vida, com o nosso trabalho, com nossas obrigações, com o nosso medo do dia a dia, das doenças e tudo mais, e esquecemos de orar junto, esquecemos de vibrar junto pela terra, pelas pessoas, por nós mesmos. Esse Cristo da Santa Ceia, que demonstra o que são as pessoas em cada um dos seus apóstolos, até mesmo respeita aquele que o vai trair. E diz, faça o que você achar que deve fazer. O livre-arbítrio é sempre aceito. O que Judas fez, porque fez, também é outra discussão a ser feita, que muitos dizem que ele, na verdade, queria que Jesus fosse aquele Messias lá que o judaísmo esperava, e que algo acordasse para que ele pusesse ao chão todos os romanos e trouxesse de volta aquele poder judaico, e que Jesus não fez isso. Jesus, naquele momento, se colocou como homem, sofreu toda a paixão, como todos nós sofremos no dia a dia. Aí representado, mas mesmo nesse momento de dor extrema física, ele se volta àqueles que estão ao seu lado. E ele fala ao bom ladrão, né? É bem representado isso, que está tudo bem, que isso vai passar, que os pecados deles estão perdoados e que ainda naquela noite eles estariam juntos na casa do Pai. E tantas frases lindas ele disse nesse momento, dizendo, Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E ele deve estar falando isso até hoje, a todo momento. Pai, pelo amor de Deus, perdoa, porque eles ainda não sabem o que estão fazendo. Tantas outras frases maravilhosas. Esse Cristo que resplandece, que acende, que mostra que é possível a gente crescer
nas maiores adversidades, que todos nós temos a nossa crucificação, seja ela como for, mas que podemos passar essa crucificação lamentando, nos autopunindo, reverberando por todos os cantos, todos aqueles que nos fizeram maus, ou então a gente pode aceitar a nossa cruz e diminuir o seu peso com o amor, com a fé, com a caridade, com estarmos representando aqui tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E ele dizia sempre que uma luz não deve ser colocada embaixo da mesa. Essa luz tem que ser colocada onde todo mundo se beneficie dela. O mundo hoje precisa de luz, precisa da nossa luz. Nós não estamos aqui nesse momento à toa. Não foi à toa que nós aceitamos estar encarnados na Terra nesse momento de muita transição e de muita glória. Eu ouvi de um espírito que ele tirava o chapéu para essa humanidade, porque ele mesmo não teria coragem de estar reencarnando nesse momento. Então, se nós viemos aqui, nós viemos para transmitir a nossa luz, para ser um canal da luz do Pai, da luz do Cristo nessa terra, para que essa terra, o mais breve possível, se transforme, não mais de um planeta de dor, de morte, de provas e expiações, mas para um planeta de luz, um planeta da ascensão, um planeta em que tudo melhore. E nesses momentos em que nós nos sentimos essa casinha frente a um furacão que chega, né? Prontos a ser desmontados, onde nós temos que, muitas vezes, segurar um touro à unha por período, na vida toda, a gente precisa sentir e ter a conexão com esse Cristo, que nos acolhe, que nos consola, que nos dá conselhos, esse Cristo interior, que, como um bom pastor, está com todos nós. Sentir que não estamos sozinhos, que a espiritualidade, através de nós, cura, conforta, realiza, como nós fizemos naquela experiência, não é, Alfredo? Trazendo esses benefícios e esse Cristo para as mãos e para o coração de cada um de nós. Era isso que eu queria dizer a vocês. E trazer nessa manhã de domingo, que a gente possa voltar àquela pureza das mensagens do Cristo. Desligar um pouco a TV das agruras e das cruzes que as pessoas estão fazendo, não tampando os olhos, mas assim, mandando para eles o maior amor, a maior luz que nós possamos dar. Muito obrigada pela paciência, desculpe se eu passei do horário, e eu estou às ordens se a gente quiser, se vocês quiserem conversar sobre alguma coisa a respeito.